Olá pessoal do oitavo ano, falaremos aqui um pouco sobre as concentrações industriais entre México, Argentina e Brasil. Então, quando a gente fala de concentração industrial, né, vem logo à nossa mente o aglomerado industrial em algumas regiões de certos países. O Brasil é um exemplo claro disso, né? Principalmente na região sudeste. Mas nós vamos falar de Brasil daqui a pouco. Primeiro, um pouco sobre México e Argentina, certo? Esses dois países, né, é, as concentrações industriais, elas encontram-se em torno de suas capitais, certo? Esses dois países, respectivamente, é a Cidade do México e Buenos Aires. No México, né, diferentemente do Brasil, cuja concentração industrial ela não ocorre em sua capital, né, aqui no Brasil, ou em seu entorno, em decorrência do processo histórico. No México, né, além da grande concentração e da diversidade de ramos industriais na cidade do México, outros centros se destacam, né, como Guadalajara, Monterrey, Lázaro, Cadenas, Mondova, etc. Né? Então essa concentração no entorno da capital da cidade do México, ela dinamizou também outras grandes cidades que estão ali em um raio próximo à sua capital. Né? E aí houve uma diversificação de produção, de atividades produtivas, né? Desde as zonas petrolíferas, né? A indústria de bebida, né? Hidroeletricidade, indústria química, né? Ou seja, uma diversidade industrial. Basta nós observarmos, né, o mapa informativo sobre a indústria do México, lá na página 166. Outro elemento que vale a gente destacar quando a gente fala de industrialização do México, é bom a gente destacar, é bom a gente ressaltar as indústrias maquiladoras. O que foram as indústrias maquiladoras? Ora, indústrias maquiladoras, né, foram indústrias estadunidenses, né, que a partir dos anos de 1960, aquela onda de expansão econômica dos Estados Unidos, né, expandiu o seu poder de capital para países mais pobres. Então o México ele absorveu esse capital, né? Só que é bom a gente entender um pouco sobre as indústrias maquiadoras. Elas vêm e se instalam no país, né? No caso do México, se instalaram ali na área de fronteira, México com os Estados Unidos, só que dentro do território dos Estados Unidos. E uma das coisas fundamentais dessas indústrias é que elas estavam isentas de taxas, né? E outro fator também, que é bom a gente destacar, que o produto produzido por essas indústrias, eles não há comercialização desses produtos dentro do México. Vão todos para os Estados Unidos, né? Ora, e você se pergunta, e por que isso acontece? Ora, aconteceu porque naquele momento, como até hoje, né, países emergentes, países pobres, eles carecem, né, de emprego. Então essas indústrias elas vieram com o intuito de abastecer, né, abastecer, fomentar, na verdade, provocar emprego, né, de dar emprego à população. Só que essas indústrias, como já citei agora há pouco, elas eram isentas de taxas, elas buscavam um fator locacional geográfico muito favorável, próximo aos Estados Unidos, né, para favorecer a saída dos produtos, né, a questão do transporte. Um ponto fundamental é que eles pagavam muito pouco, um salário baixo, né, e muita mão de obra. Né. Foi assim que aconteceu em diversos países latino-americanos. Né. Essa onda de expansão industrial provocada pelos Estados Unidos aproveitaram isso, né. Uma disponibilidade de mão de obra, né, e mão de obra barata, o que fez com que cada vez mais o poder econômico dos Estados Unidos crescesse cada vez mais. Ok? Na Argentina, um pouco parecido com o México. Né? A maior concentração industrial, espacial da indústria da Argentina
se localiza ali na área da região metropolitana de Buenos Aires. Então, as indústrias, elas estão em um arco ali, elas compreendem um raio, na verdade, compreendem um raio, né, nas proximidades da cidade de Buenos Aires. Né? É lá onde se concentram os diferentes, se concentram as indústrias de diferentes ramos. Né? Então a gente vale a gente citar, né, que é a cidade de Rosário, Santa Fé e Córdoba, né, que Córdoba é a segunda cidade mais populosa da Argentina, né? Essas cidades, elas formam a mais importante região de diversificação industrial da Argentina, né? E produzem também uma diversidade de produtos, né? Desde a extração de petróleo, né? Como a indústria vinícola, né? A indústria química, a siderúrgica, a metalúrgica, né? Ou seja, há uma diversidade de produção no entorno de Buenos Aires. O Brasil. O Brasil é bom a gente citar porque, como eu já disse anteriormente, essa concentração industrial no Brasil, ela se deu diferente do México, né, e da Argentina, onde lá nesses países agora citados, a concentração se deu no entorno da capital do país. Aqui no Brasil não foi bem assim, certo? No Brasil, a concentração industrial ela se deu na região sudeste, ali formada pelo polígono São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Que foi chamado coração econômico do Brasil, certo? Então, quais foram os fatores que determinaram, né? Que fatores foram esses que determinaram essa localização, né, espacial da indústria, certo? Então, alguns fatores, como a disponibilidade de energia elétrica, o mercado consumidor, a infraestrutura ferroviária, rodoviária e de portos marítimos, mão de obra especializada, rede bancária, empresas importadoras, né, e exportadoras, capitais disponíveis para investimentos industriais, resultantes das exportações de café, e por políticas industriais implantadas pelos governos brasileiros entre os anos 1956 até 1979. Né? Então, esses foram os fatores que facilitaram a implantação das indústrias nessa região, que nós chamamos de polígono industrial, a região sudeste. Aí você pode se perguntar, e por que esses fatores não foram implementados em outras regiões do Brasil? Ora, pessoal, vejam só. Nós vamos observar que final do século XIX, século XX, né, a principal atividade econômica do Brasil era o café, era a produção do café. Então essa produção de café fez com que surgisse algumas principais cidades, né? Fez com que eles implantassem ali um sistema de malha ferroviária que, onde era produzido esse café nas fazendas mais distantes do litoral, né, favorecia com que toda essa produção, né, do café fosse até os portos, que essa produção ia para a Europa. Né? Então, o café, pessoal, ele deixou uma herança, né, naquela região de uma extensa malha ferroviária, como também os portos. E fundamental, um acúmulo de capital. Então, com toda aquela crise econômica de 1929, principalmente ali, fez com que alguns produtores do café viessem a pensar em um novo modelo de atividade econômica, né? Uma vez que a produção do café entrou em profunda crise. Né? Então, o capital acumulado por longas e longas décadas fez com que esse capital fosse investido, né, em outra atividade, a indústria, que entra em cena também, né, a chegada de grandes empresas internacionais, ou seja, as grandes empresas multinacionais, principalmente oriundas de capital estadunidense, que vieram se instalar aqui, né, e naquele momento, nos anos 60, anos 70, né, havia como também lá no México, né,
uma disponibilidade de mão de obra grande e barata, o que fez com que essa região se crescesse, né, de certa forma crescesse, e o que fez com que também, pessoal, essa região ela atraísse uma inúmera quantidade, um elevado número de pessoas, empresas para essa região. E estimulou a urbanização, né, o crescimento do setor de comércio e serviço, a implantação de parques científicos e tecnológicos envolvidos na produção de bens e serviços. Também dinamizou a economia da região, né, que hoje concentra cerca de 41,5% dos parques científicos e tecnológicos de todo o Brasil. Então, pessoal, um abraço e até a próxima. Leiam todo o percurso 18, né, para que haja uma melhor compreensão.